Acostumamos ouvir o seguinte ditado popular: santo de casa não faz milagre. Esta frase não é de todo errada, pois até mesmo na vida do Cristo, quando foi visitar a sua terra natal, foi rejeitado por seus parentes. Diante disto, exclamou Jesus: o profeta nunca é aceito em sua própria pátria. Ora, este talvez seja o sentimento dos católicos dentro de famílias que ainda não foram convertidas pela fé ou que permaneçam naquela ignorância acerca do magistério católico. Quem aqui não teve já discussões com membros da sua casa acerca da fé ou por atitudes que não estariam corretas na moral cristã? Muitos recorrem aos sacerdotes como pais espirituais para desafogarem as suas lágrimas e compartilharem o sofrimento diário de suas vidas. Hoje, quem vai nos ajudar é o santo italiano chamado Padre Pio de Pietrelcina. Em sua casa, Padre Pio teve de lutar em primeiro lugar com a sua mãe, que ficava mais preocupada com a sua saúde do que com a sua vocação. Deus queria Padre Pio em um convento franciscano, e este sabia que São Francisco de Assis sempre foi um fiel protetor e uma fonte indizível de inspiração para a vida sofrida e humilde que vivia. Quando se fez frade capuchinho, Padre Pio sofreu de bronquites, que o levaram a pneumonias muito fortes, até ser suspeita de tuberculose, doença esta que matava milhares de pessoas em sua época. Da mesma forma que o Covid coloca medo e pavor em nossos dias, esta doença no passado também dizimava boa parte da humanidade. De fato, este santo chegou às portas da morte por diversas vezes, e sempre acreditava que o Cristo estava lhe purificando. Misteriosamente ficava bom de suas enfermidades e tudo o seguia normalmente. Certa vez, uma dessas recaídas de Padre Pio logo ficou a pensar na morte de seu filho, a senhora Giuseppa. Muitas foram as cartas dissuadindo-o a sair dos franciscanos para cuidar de sua saúde. Estas cartas muito custavam para o frade, pois nutria grande afeto pela mãe e em contrapartida do cumprimento da vontade de Deus. O que lhe restava fazer era exercer a virtude da paciência, tendo esta como instrumento estrutural o padecimento ao lado da fortaleza gerada pelo Cristo na oração. A sua mãe acusava o excesso de vida ascética e pobre dos franciscanos, pela frágil saúde de seu filho. Certa vez recebeu por cartas estas palavras de Giuseppa: meu querido menino, com saúde frágil, como pode permanecer no mosteiro com outros monges? Derramo lágrimas e mais lágrimas por você, meu querido. E quem disse que os santos não se irritavam? Em uma carta para o seu diretor espiritual, disse contrariado: em meus grandes sofrimentos, parece-me que não tenho mais uma mãe na terra, e sim uma mãe muito misericordiosa no céu. Temos de entender que todos os movimentos externos recebidos pelo próximo deverão necessariamente gerar algum movimento passional em nossa carne. Se te estimulam a paixão do concupiscível, és movido pelo prazer, e das retaliações será o irascível a responder. Quando acontecem de forma involuntária, isso não seria pecado grave, mas no caso do envolvimento da inteligência com estas aflições, onde um ato de malícia é gerado e a vontade age para uma certa vingança, esta alma poderia estar em pecado grave. No pecado grave, planejamos algo contra a pessoa, mas quando o furor é resultado apenas da agitação carnal e esta foge do duelo, neste caso sempre será venial. Nem sempre as brigas com os pais são pecados graves. Isto vai depender das ações, se estas feriram a sua dignidade e honra. Isto significa que seriam graves. Expor os pais publicamente para outros,
falar-lhes palavrões, desejar agredi-los, mesmo que não tenha feito o ato em si mesmo, falar-lhes coisas que remontam às suas fraquezas passadas, como que jogando na cara dos mesmos. Outros tipos de briga, como encontramos em certas expressões: sai daqui, mãe, porque você é muito chata, ou você é muito devagar, e até você me irrita com isto. Mesmo que tenha sido em um tom de alta voz, estes são pecados veniais. Palavras ditas pelo calor do momento que não caracterizam malícia do sujeito. Em sentido oposto é o fato de brigar e dizer que ela é mentirosa, falsa, desejar-lhe a morte e coisas do tipo, que tornariam esta atitude maliciosa e, portanto, grave. No caso do Padre Pio, estava dizendo que nestas horas ele preferia esquecer a Mãe da Terra e pensar naquela lá do céu, em sua infinita bondade e paciência. Nem sempre seremos apoiados pelos nossos familiares em nossas vocações, onde até mesmo estes serão uma grande provação para realizá-las. Enquanto estamos tentando encaixá-la no céu, os mesmos tentam enquadrar em algo aqui da terra. Para os de fora, esta atitude vai soar como santidade, e para os de dentro, seremos batizados como que radicais. Temos de pedir muita sabedoria e fortaleza ao Divino Espírito, diante as provações que passaremos. Outro caso na vida do Padre Pio foi a sua irmã Pelegrina. Esta tinha uma vida perdida, envolvia-se com vários homens. Obteve apelidos de mulher da vida e teve 2 filhos com homens distintos. Era uma mulher de beleza singular, com seus cabelos ruivos e olhos claros. Desperdiçou esta beleza em tantos homens que não a respeitaram com a dignidade verdadeira de uma mulher, que é o de ser esposa e mãe. Ao contrário de muitos católicos, Padre Pio não bancou uma de fariseu e se afastou dela para não respingar em sua fama. Muito pelo contrário. Este frade sempre ia ao seu encontro tentar perfurar o seu coração com a seta da caridade. Mas parecia estar o demônio esbofeteando o grande santo pela obstinação da irmã. Às vezes chorava na presença do Padre Pio, mas logo depois voltava à má vida, tal como é o vício diante de propósitos não tão contundentes. Padre Pio foi muito paciente com esta irmã, que lhe ocupava boa parte de suas orações. Certa vez escreveu ao seu diretor sobre ela: como sofro por causa de certas almas obstinadas, e como seria capaz de dar a minha própria vida para que pudessem voltar a si e entregarem-se completamente a Deus. O que mais me arrasa é que dentre elas existem almas unidas a mim por laços de parentesco. A sua mãe reclamava bastante dela para o filho e dizia que estavam desmoralizados diante o falatório da cidade. Muitos pensavam: como pode ser uma menina desta baixeza ser irmã de um sacerdote santo? Eis como dizia São Paulo, que levava um espinho em sua carne, e o mesmo teve de passar o bom franciscano. Todos os pecados do 6º mandamento, quando são divulgados, mesmo que sejam por calúnia, estes servem para acabar com a vaidade, ou seja, a autoimagem que o indivíduo tem de si mesmo, e, finalmente, estes procurem dentro da alma a verdadeira face que nos justifica. Padre Pio passaria por coisas piores que ser vítima dos falatórios vizinhos, pois ele mesmo havia de ser acusado falsamente de imoralidades dentro do convento ao bispo de Manfredônia. Como por temperamento tendia a ser colérico, Padre Pio sabia que necessitava destas purificações vindas de Deus para forjar a santa humildade. Esta história de Padre Pio poderá iluminar a muitos de nossos ouvintes que se acham impotentes na conversão de seus parentes. Existe o mistério da liberdade. Mesmo que Deus externamente coloque ao lado do pecador o maior de todos os santos,
este será sempre livre de aderir ou não. Isto não significa em desistir da alma, pois este santo sacerdote rezou pela salvação da alma de sua irmã até a sua morte. Confidenciou Padre Pio que ela era motivo de dor e angústia em sua vida. Não ficamos felizes ao ver os nossos se perderem. Muito pelo contrário, queremos muito a salvação dos mesmos, pois se a separação da morte já é terrível, o que será aquela que é eterna nas chamas do inferno? Nunca percamos a esperança. Eu mesmo pude atender vários idosos com os sacramentos na hora de sua morte, demonstrando ser um carinho de Deus para lhes abrir a porta do céu pela força do precioso sangue. Por outro lado, não sejamos negligentes na oração por eles, oferecer-lhes um bom livro para ler da vida dos santos, indicar algum programa de TV, rádio ou internet católica, levá-los em alguma missa que determinado padre poderá vir a tocar no íntimo de suas almas, e assim exercermos a função de semeadores. Quem sabe algum dia esta semente não se torne em uma árvore. Que Padre Pio nos ajude nesta árdua missão de converter os de dentro, já preparados para sermos rejeitados, como havia dito nosso Senhor, e fazer como havia feito Jesus, saiu escondido entre a multidão. Nunca devolver com pedradas. Quando o caldo for entornar, chegou a hora de sair sem sermos percebidos. Outra hora você volta a Nazaré, e quem sabe estejam mais dispostos a receber aquele que em outros povos elogiam. Quando os de dentro souberem dos seus bons feitos, lá fora, podem se converter pela admiração. Não desanime e sempre reze pela salvação daquelas almas mais próximas a ti. Que Padre Pio interceda por nós e pelos nossos familiares.